Galera, então, primeiramente, bom dia para vocês, bom dia para o Breno e para o Cauã, que está participando aqui agora, só dar mais uma checada. Bom dia. Começamos o dia já falando de coisas da horas aí, né? Japonês, inglês, russo, Naruto, Dragon Ball. Enfim, pessoal, hoje aqui na nossa aula vamos estar iniciando o nosso módulo 2, que é o módulo de Hardware. Gostaria de ouvir de vocês dois, já que a gente tem só vocês aqui nesse caso, vocês têm mais espaço para pergunta e para questionar alguma coisa em relação a hardware. Resumidamente, me explique aí o que é hardware, alguém sabe? Resumidamente, lá no ponto, bem no ponto, direto ao foco, a parte física. É a parte física do computador. Resumiu tudo, Breno. Tranquilo para você também, né, Cauã? Você tinha algum outro conceito sobre hardware? Cauã, se você tiver falado, seu áudio não funcionou. É o mesmo conceito, né? Agora foi? Foi, funcionou. Então, hardware é a parte que você pode chutar. É isso aí. Literalmente, hardware é a parte física do computador. Tudo que remete à parte física é denominado hardware, é a parte que você chuta. A gente até costuma brincar, né? Qual que é a diferença de software e de hardware? Aí o cara falou assim, mano, hardware é o que você chuta e software é o que você xinga. Porque não tem como você, né, bater É resolvendo, entendeu? Então o desse trem jeito. travou, você xinga o negócio aqui. Mas brincadeira à parte, galera, a gente vai estar falando aqui hoje de hardware. E um dos primeiros hardwares que eu quero comentar aqui com vocês é a famosa placa-mãe. A placa-mãe todo mundo sabe que ela é o dispositivo principal do computador, onde nela é ingressado as memórias RAM, os processadores, os encaixes, os slots. Nela encontramos as variáveis quantidades de chips, trilhas, capacitores e encaixes. O que seriam esses chips? Hoje não é uma placa-mãe, eu não tenho de exemplo aqui para vocês, mas assim que a gente começar a ver a parte prática disso, eu vou mostrar para vocês. O chipset não é uma placa-mãe, ele é responsável por algumas funções em meio à mesma. Por exemplo, hoje em placa-mãe, dependendo da mesma, a gente pode encontrar dois chipsets, um ponto norte e o ponto sul. Depois, mais para frente do nosso curso, eu vou mostrar para vocês onde localizar esse chip e ver qual que é norte ou sul. O ponto norte, pessoal, ele é responsável por controlar a parte de vídeo. Ele é um controlador, não vou travar Quase que não mais. sai, hein? É um trava-língua, hein? É um trava-língua aqui. Controlador de vídeo à parte, certo? Que tem integrado dentro da placa-mãe. E o ponto sul ele é responsável por cuidar dos demais dispositivos de entrada, como USB, entradas de áudio, entradas de rede, entre outros, certo? Nós encontramos também as trilhas que são referentes à comunicação entre os hardwares, desde memória RAM, processador e entre outras partes importantes que encontramos na placa-mãe, como os chipsets. Os capacitores são referentes à parte da placa-mãe. Se você pegar a placa-mãe e focar bem, se você pegar ela mesmo, você vai visualizar os chipsets, os capacitores, até mesmo o desenho das trilhas. E nisso você consegue visualizar os capacitores. Eles são miniaturizados. Caso um desses capacitores eles se deslocarem por conta de muito calor, a placa-mãe pode queimar. Aí é onde muitas pessoas falam assim: a minha placa-mãe queimou por superaquecimento. Ela aqueceu demais e por alguma aventura ela se movimentou ou o capacitor saiu do lugar. E nisso ela acabou entrando em curto e queimando a placa-mãe. É onde muitas pessoas aí, no final das contas, se frustram, né? Por não ter cuidado da placa-mãe. Como é que a gente evita isso? Fazendo de um mês ao mês, digamos assim, de mês em mês, a limpeza física do seu computador é sempre necessário. Por mais que esteja aparentemente limpo, né? Passa um limpa-contato ali no mesmo, tira a poeira que estiver lá, troca a pasta térmica. Mas enfim, e nós também encontramos os encaixes. Hoje, em uma placa-mãe, a gente encontra os encaixes chamados socket, que é para o processador. Nós encontramos os slots referentes à placa de vídeo, a placas off-boards, que seriam específicas para áudio, para vídeo, no caso, que é a placa que eu mencionei para vocês, placa de vídeo. E também tem os slots da memória RAM, onde você vai encaixar a mesma. Prosseguindo aqui, a gente tem alguns padrões de placa-mãe. Nós encontramos a famosa AT. A gente vai encontrar ela feita lá nos anos 80, no tempo que todo mundo usava All-Star. Tô brincando, até hoje usa. Foi fabricada aí pela IBM, onde a gente pode ver, e na década de 90 foi copiada por vários diversos fabricantes, porque como vocês podem ver, ela foi desenvolvida pela IBM, tendo todos os recursos que hoje conhecemos, só que lógico, com tecnologia menos avançada do que um Core 9, por exemplo, certo? Mas naquela época lá, quando surgiu, foi
bacana pra caramba, todo mundo começou a utilizar. E, lógico, na década de 90, né, ninguém ia ficar para trás, alguns fabricantes começaram a copiar o padrão da placa-mãe. Prosseguindo aqui, ó, a gente tem a imagem referente à mesma, esse é um padrão AT que hoje encontramos das placas-mães. Nós temos também o padrão ATX, que é basicamente a evolução da AT, aperfeiçoando em parte de qualidade, entre outras questões que encontramos dentro da placa-mãe. Se você for observar hoje, ela foi desenvolvida pela Intel, não foi mais pela IBM, se você for dar uma estudada aí. Temos aí um modelo, feita pela ASUS aqui nesse caso, a primeira foi desenvolvida pela Intel, mas nesse caso aqui temos um modelo de imagem referente à ASUS, certo? Prosseguindo aqui, temos também o padrão BTX. O BTX, pessoal, é um padrão aperfeiçoado da ATX. Só que qual que é a diferença que podemos encontrar dentro da BTX? É que a mesma ela tinha uma parte de ventilação, a parte de refrigeramento interno, melhor do que a ATX. Mas como assim? Se a gente for pegar aqui agora a imagem da placa-mãe BTX, é praticamente a mesma coisa da ATX se você for parar para olhar, porque tem um lugar onde você encaixa o processador, tem um lugar onde você encaixa o USB, tem um lugar onde você encaixa a memória RAM, entre outros. Mas, de certa forma, na hora que você aloca o mesmo dentro do gabinete apropriado para essa placa-mãe, você vai ver que o refrigeramento dela é em outro nível, ok? Prosseguindo aqui, nós também temos a ITX. A ITX ela é uma placa-mãe, digamos assim, parte não para ter um bom desenvolvimento, não para ter um desempenho, na verdade, desculpa, não para ter um bom desempenho, mas sim para pessoas que não têm tanta condição de comprar uma placa mais robusta. Então as pessoas investiram na ITX para a parte mais barato, certo? Mais para custo-benefício. Mas nesse caso aí fica a pergunta, será que vale a pena comprar? Aí a gente tem que ver a tecnologia que está dentro dessa ITX e se vai me atender para mim comprar. Pode ver que ela é até menor, ela é miniaturizada. Prosseguindo aqui, nós também temos a LPX. A LPX ela tem uma característica específica, onde a gente pode ver ela em pé. Ela é alocada em pé. Lógico que você pode colocar ela deitada, mas de acordo com o modo de colocar mesmo, ela fica em pé. Aí a gente pode ver que em meio a essas ATX, LPX, BTX, tem sempre uma evolução à parte das mesmas. Só que o que vai definir se ela é boa ou não é a tecnologia que ela pode suportar, desde processador, desde memória RAM. Ok? Prosseguindo aqui, nós também temos a NLX. Ela foi criada recentemente, mas vocês já devem encontrar a mesma em alguns computadores. A gente também pode encontrar esses tipos de placa-mãe, esse modelo dentro de televisão. Se você supostamente desmontar uma televisão atual, você pode encontrar uma placa-mãe lá dentro, certo? Onde você vai visualizar até mesmo talvez o chipset, algo referente à televisão. Ok? Nesse caso aqui, a NLX, a gente pode ver de referência que ela juntou toda a parte melhorada que encontramos dentro de ATX e LPX. Nesse caso, estamos falando aqui de parte de tecnologia, ok? Prosseguindo aqui, nós vamos cair agora na famosa memória RAM. Eu queria ouvir de vocês se vocês conhecem um pouco da memória RAM. E aí, vocês sabem me dizer o que é, para que ela serve? Cara, eu sabia, mas não sei te explicar, não. Tá na minha cabeça, só que não sai, sabe? É mais pra harmonizar. Ô, trava-língua. Tá vendo? Os trava-língua agora surge do nada, mano. Ele serve mais pra harmonizar. Não é. Eu não sei falar, Samuel. Mas é isso aí, é isso aí. Tá, beleza, é isso aí. Alguma ideia, Cauã, sobre memória RAM? Ela funciona como armazenamento temporário, só serve para processar as coisas. Como é que é? Isso, Cauã. Falou certinho. É isso mesmo, beleza. Tranquilo. Prosseguindo aqui, memória RAM é basicamente o que o Cauã explicou e o que você tentou falar, Breno. Mas é isso aí, eu entendi o que você quis transmitir, cara. A gente tem que o nome técnico da memória RAM é uma memória de acesso rápido. Hoje a gente vai encontrar vários modelos. Entre elas a gente pode encontrar da HyperX, entre outros aí que são utilizados para PC Game. E tem as mais variáveis, né, que é as mais baratas, né, de 2 GB, alguma coisa assim. Elas são responsáveis, igual foi especificado, pelo armazenamento de dados que a gente encontra dentro do computador. A gente costuma até fazer uma piada com a parte referente a ela, porque ela é volátil. Ou seja, pessoal, ela só trabalha quando tem energia envolvendo a mesma. Por exemplo, se você pegar hoje um HD, que é uma memória RAM, hoje o dispositivo de memória RAM é um HD, por exemplo, certo? Quando você está fazendo algo lá dentro, seja algum programa, seja algum trabalho de escola, no PowerPoint, no Word, no Excel,
quando dá uma queda de energia, fica armazenado lá. Já na memória RAM, aquilo que você estava fazendo e estava tentando talvez salvar e não salvou, você perde. Então você vai ter que começar do zero. Então ela é especificada como volátil, certo? Então, para você não esquecer mais, você pensa assim, volátil, até mais, tchau. Entendeu? Aí você nunca mais esquece o conceito da memória RAM, caso precisar um dia explicar para alguém ou fazer alguma prova de concurso relacionada à parte técnica. Ok, galera? Todos tranquilos? Prosseguindo aqui. E como é que a gente pode evitar essa perda de dados? A gente acabou de mencionar aqui o e-mail. Qual que é, pessoal? E aí? Qual que é o meio mais fácil de evitar a perda de dados? Salvar na memória ROM. Salvar na memória RAM. Mas basicamente é o quê? Bora supor que você está aqui na sua casa fazendo um trabalho e está utilizando, por exemplo, o Photoshop. E você estava, sei lá, 2 horas direto já focado naquela arte, fazendo, desenvolvendo e tal. E de repente a sua energia, caiu. Provavelmente quando você ligar o computador de novo e for abrir aquele arquivo em Photoshop, ele não vai ter salvo as últimas alterações que você fez, porque provavelmente você não salvou, certo? Mas hoje encontramos alguns recursos nos programas que trabalhamos, que é o recurso de salvar em 5 minutos ou até mais tempo. Então nisso, porque não tem como a gente evitar isso, não tem como eu controlar a energia, né? Só se eu fosse super choque, mas não tem como fazer isso. E nessa parte aí, infelizmente, quando a energia cai, você pode acabar perdendo os seus arquivos. Mas para evitar, você pode configurar os programas, pode configurar algumas funções no seu computador para que ele possa ficar salvando em tempos aquilo que você está fazendo, seja no Photoshop, PowerPoint, etc. Nos navegadores também, se hoje você for olhar, ele já vem como padrão, né? Quando você desliga o computador com o navegador aberto, ele vai lá e aparece bem assim, restaurar. Por exemplo, restaurar a página anterior que você estava mexendo, aí você clica em restaurar, aparece todos. Certo? É um recurso que encontramos dentro do nosso navegador que a gente pode também estar explorando. E quando a gente perde, infelizmente, os dados, a gente fica igual esse cara aqui, ó, do Futurama, certo? Acho que vocês já devem ter visto esse desenho, né? Ou foi só eu? Não é possível, gente. Não, eu já vi, não preocupa não. Ok. Pessoal, o que procede? Quando a gente atenta para isso aqui, parece ser uma coisinha boba, mas pensa bem para vocês verem. Vai que realmente você está em uma empresa trabalhando na parte de marketing, ou nem falando de marketing, contabilidade, ou em outros setores que dependem de um programa, e porventura lá dá uma queda de energia do nada. Por exemplo, um dia a gente estava aqui na Format, eu estava trabalhando, quando é fé, eu só virei assim pro lado assim para, sei lá, desfocar um pouco. Na hora que eu virei assim, e só viu o barulho, tudo desligou tudo. Aí eu fui, nossa, eu tive que ligar tudo de novo e tal, mas é bem que eu não estava trabalhando com nenhuma parte em relação a salvar, né, alguma coisa, mas querendo ou não, uma hora ou outra você pode acabar tendo a perca de algum dado. Então evita elas com os recursos que a gente tem, ok? Prosseguindo aqui, na memória RAM, a gente pode ter um conceito básico a respeito da mesma, porque ela é um dispositivo eletrônico. Se você for comparar ela com um HD, ela é 1000 vezes mais rápida. Por quê? Porque o HD é um dispositivo mecânico. Hoje, se você pegar um HD de disco rígido e desmontar ele, não faça isso na sua casa, porque se você desmontar ele na sua casa, ele não pode funcionar mais. Por quê? Porque o HD dentro dele tem um disco, e esse disco não pode ser contaminado com um ar impuro, digamos assim. Porque tudo que é feito nele é feito microscopicamente. Certo? Então, nisso é só feito quando a pessoa for fazer manutenção em um HD, que tem que abrir, ele faz numa sala onde não tem vácuo. Certo? É tudo fechado, é tudo, né, apropriado para essa situação. Até mesmo ele usa uma roupa apropriada para trabalhar com isso. Ok? Mas, enfim, de certa forma, quando você tem um HD de disco rígido, você vai ver que ele é um HD mecânico e nisso faz ele ficar lento. Quando você abre o mesmo, você vai ver que tem um disco lá dentro, tem um motor que roda o disco muito rápido mesmo. Depois eu vou mostrar isso na prática para vocês. Esse disco, galera, ele pode pesar a máquina, pode fazer ela ficar lenta. Quer uma prova disso? A gente já teve muito cliente aqui que comprou, por exemplo, um Lenovo, comprou um Dell de Core i7 da 8ª geração, com 8 GB de RAM, só que tinha 2 TB de HD de disco rígido. Então, na hora que ia ligar, a máquina era uma carroça. Aí a pessoa falava assim, caramba, eu investi quase 5 mil reais, 4 mil reais numa máquina dessa, 3 mil reais, por exemplo, e ela tá lenta desse jeito, não é possível, não é possível. Aí a gente pegava e explicava esse conceito. Se ficar com um disco rígido de 2 TB, digamos assim, que é 2.000 GB, ou até de 1 TB, ou até mesmo de 500 GB, a máquina vai ficar lenta assim, certo? Porque é um HD mecânico, por isso que ele é mais lento. Então, o que a gente aconselha? Colocar o, vocês sabem, né? O nome. SSD. O SSD, galera. O SSD ele é apropriado para todas as situações, até mesmo para máquinas mais novas, máquinas ultra tops e máquinas inferiores e máquinas antigas.
ok? O SSD não trabalha com qual mecanismo? Esse HD é com disco rígido, o SSD é como? Se você hoje for desmontar o SSD, você vai ver que nele tem praticamente uma placa. E essa placa é a parte onde trabalha com a... os pulsos elétricos, certo? Ele é um dispositivo elétrico. E isso faz ele ser mais rápido, Ah, certo? sim. E nele tem a parte de armazenamento. É como se fosse um pendrive, certo? Você já desmontou um pendrive? Nele também tem uma plaquinha Já, pequena. É praticamente a mesma bem coisa. pequenininho. Só que com capacidade para instalar um sistema operacional e ficar com um armazenamento maior. Assim. Maior, bem dizendo assim, 120 GB hoje você compra um SSD, certo? Um SSD de 120 GB. Se você apelar para os 240, aí o dinheiro vai ter que entrar, porque é muito caro um Vai SSD. aumentar. Entendeu? É, Então a gente fala assim para os clientes, olha só, quando você investe no SSD, né, você vai ter menos capacidade de armazenamento, mas a velocidade aumenta. Então o que a gente faz? A gente aconselha ele alocar um HD secundário, no caso seria o HD que a gente está desmontando de 2 TB. Entendeu? É isso. entendi. Você tem Mas SSD assim, eu vou recomendar que tem um SSD de promoção na Kabum de 1 TB por 1.514 com LED, viu, gente? com... É Bacana, com então. LED, gente. Com Com LED. LED. Tipo assim, isso vai diferenciar muito no HD, cara. Ele com LED fica mais rápido. Bota fé. Mas falar, Óbvio é que bonito, né, fica. mano? Você nunca escutou, ô Samuel, você nunca escutou que moto vermelha corre mais? Já escutei já. Exatamente. Bota fé. Isso que é o que o povo puder fazer pra vender o peixe deles, eles vai fazer, né, velho? Mas enfim, prosseguindo aqui, galera, entendendo esse conceito, a gente tem aqui a parte de memória insuficiente. E quando que a memória ela é insuficiente? Você fica triste, por quê? Porque você vai ver que o seu FPS lá vai começar a cair, vai começar a travar, não vai ter mais recurso. Você vai apertar para tirar, o carinha vai tirar em tempo atrasado, a sua tela vai começar a ficar pixelizada, algum desempenho na sua máquina ali vai cair. Para vocês que costumam jogar, o Kawan tem um PC que joga, né? O PC que joga. Você joga no seu PC, né? Não é isso, Kawan? Sim, sim. Quando cai o desempenho, a gente fica grilado pra caramba, ou até mesmo triste, né? Então, como é que a gente Hum, faz para evitar a perda de memória? A gente teria que alocar mais. Mas quando ela é insuficiente, nós encontramos um recurso dentro dos nossos sistemas operacionais que chama memória virtual. É uma memória que vem dentro do sistema operacional que, caso a sua memória real seja insuficiente para aquela situação, ela faz, bem dizendo no Windows, a paginação, ou bem dizendo no Linux, o swap. São as memórias virtuais referentes aos sistemas operacionais. Ou seja, você tá lá jogando e do nada começou a cair desempenho e tal, começou a pesar, 8 GB de RAM está rodando bem e tudo mais. A paginação ela vai entrar em vigor. Você vai conseguir visualizar a memória de paginação dentro do seu computador aí. Se você for lá, se eu não me engano, é no gerenciador de tarefas, e se você for lá em desempenho, você vai conseguir visualizar a memória de paginação, certo? No caso, no Windows é reconhecido como paginação e no Linux é swap. Ok? Lembram disso no Linux que a gente fez? Vocês lembram disso, pessoal? Eu mesmo não, eu acho que eu não tava na aula. Ah, é. Lembrando aqui mais uma vez que os vídeos serão disponibilizados para vocês, fechou? A gente está terminando de editar, a gente já está com uns vídeos aí para soltar para vocês assistirem, fechou? E aí, Lourenço, beleza, Fechou. cara? Acordou agora? Que bom que você entrou, mano. Mas é isso aí, tamo junto. Continuando aqui, beleza. A gente tem o conceito a respeito da swap paginação, que eu expliquei para vocês agora, que é a parte onde o computador, ou bem dizendo, o sistema operacional encontra a saída de não travar tudo, né? Porque tem computador quando a memória esgota, ela dá uma tela azul, trava o computador, você tem que reiniciar. Então, ela utiliza ou a swap ou a paginação para o Linux e para o Windows, certo? Prosseguindo aqui, aí você fica feliz, né? Porque, poxa vida, estava esquecendo dessa figurinha aqui. Aí você fica feliz, né? Por quê? Porque a paginação entrou em vigor, a swap entrou em vigor e você não perdeu desempenho ou seu computador não deu tela azul. Prosseguindo aqui a respeito mais um pouco do mesmo, a gente já comentou aqui agora. E qual que é a quantidade mínima que a gente pode ter em uma máquina com a memória RAM? Prosseguindo aqui, eu fiz uma tabela bem básica aqui a respeito das quantidades de memória RAM que a gente pode instalar nos sistemas operacionais de hoje em dia. Eu coloquei aqui a versão do sistema, desde o XP, do Vista, do 7, do 8, 8.1 e o 10. Logo ao lado, referências ao processador e referências à memória RAM. Hoje, a gente está colocando aqui de forma mínima, mais mínima mesmo.
a gente pode ver aqui que nós encontramos aqui, por exemplo, nós temos o Pentium MMX com 350 MHz. Se a gente for ver o próximo aqui, a gente tem 800. Se a gente for ver o Windows 7, a gente vê 1 GHz. O que quer dizer isso? Isso quer dizer a quantidade de coisas que ele pode processar, ou bem dizendo, funções que ele pode processar dentro do processador, certo? Então, quanto maior, melhor. A gente saiu de mega para gigahertz aqui, certo? Então, quanto mais gigahertz, mais você consegue ter um bom desempenho no seu computador. E sendo que a gente está colocando uma porção mínima aqui da situação, certo? Considerando aqui que o Windows 10 ele pode ocupar esse espaço no seu disco rígido na hora que você for instalar. E também considerando a hipótese, galera, se você for instalar hoje um computador que tem apenas 2 GB de RAM com Windows 10, gente, não faça isso. No mínimo 4 GB de RAM, beleza? Só coloquei aqui para vocês verem, mas no mínimo fazem com 4 GB de RAM e com SSD. Porque hoje para você rodar um Windows 10 numa máquina, tem que ter um SSD. A gente fala que realmente não tem jeito. Quer rodar um Windows 10? Coloca o SSD, porque senão sua máquina não vai ter um bom desempenho. Caso contrário, passa mesmo para o Windows 8. Ok, galera? Entenderam esse conceito aqui? Ok. Então, olha só, a gente tem literalmente uma evolução. Se vocês forem olhar aqui a capacidade de RAM do Windows XP, olha só, era só 128 MB e a gente sabe hoje para a gente ter 1 GB tem que ser 1024, olha só, 128 MB, cara, que é isso? E hoje a gente aqui na Format, no nosso, não em estoque, mas no nosso local onde a gente guarda as memórias RAM para teste, para demonstração, a gente tem de 128 MB, para vocês terem uma noção. Prosseguindo aqui, pode falar. O Samuel, ela é do mesmo tamanho que uma normal, que uma de 2 GB, 4 GB? Ou ela é mais pequena? Então, o que procede? Hoje, numa placa-mãe, ela tem um slot de memória RAM, só que ela tem a tecnologia específica para ela. Hoje nós encontramos DDR-D, DDR1, DDR2, na verdade, DDR3, DDR4, entre outras tecnologias mais antigas. Então, por exemplo, se eu hoje for num slot de placa-mãe que só é equivalente a DDR2 e pegar uma memória RAM, por exemplo, que encaixava a tecnologia que instalava o Windows XP, provavelmente ela não irá encaixar porque não é o mesmo slot. Entende? Então, para que você consiga alocar um slot, um pente de memória RAM dentro de um slot específico, você vai ter que ver a tecnologia de ambos. Ah, sim, entendi. Certo? Então, olha só. Como é que a gente percebe a falta de memória RAM no PC? Aí você fica bravo, né? Nossa, meu computador tá travando, não é possível. Tá esquisito. A máquina ela vai ficar muito lenta, ela fica muito lenta mesmo. Você dá desgosto de mexer na máquina. Vou falar isso na real, vou desabafar aqui para vocês, vou soltar o verbo. Você fica grilado, a máquina ela fica lenta, gente. Você não consegue nem mexer nela. Você vai abrir um navegador, ela demora 5 minutos para abrir. Acho que vocês já passaram por isso. É igual o Chrome. Nossa, o Chrome pesa muito. Nossa senhora. Pois é, pensa. Aqui a gente já pegou casos de máquina com 1 GB de RAM só, mano. 1 GB de RAM. E aí a gente tinha que instalar o Windows 8 porque a gente não instala mais o Windows 7 para os nossos clientes, porque a gente sabe que foi descontinuado. Mano, a gente fica assim, nossa, muito ruim de trabalhar. Então a gente coloca 32 bits, coloca os mínimos de recurso possível, desabilita todas as opções de otimização para ficar lento, a gente coloca tudo mais rápido e tal, para não perder desempenho. Mas mesmo assim, não é a mesma coisa, galera. A memória virtual ela passa a ser utilizada, então você vai perceber que ela vai estar sendo utilizada na hora que você for lá no seu gerenciador de tarefas, você vai perceber que ela está sendo muito utilizada e isso não é bom. Dá um confere na sua memória RAM. Eu tenho um aluno da turma de quarto, ele tem um PC Game, ele tem 8 GB de RAM na máquina dele. Uma vez ele falou assim, mano, eu tava jogando um jogo e eu vi que o meu FPS ali começou a variar, tem uma coisa esquisita que não acontecia com frequência, né, e tudo mais. Quando ele foi dar um confere na memória RAM, dos 2 pentes estava reconhecendo só um de 4 GB. Aí ele teve que limpar e depois alocar de novo para reconhecer. Mas ele percebeu isso a partir do próprio jogo que ele estava jogando. A gente também tem uma atividade intensa do disco rígido. Às vezes o seu disco fica 100% direto. Toda hora ele fica só no 100%, sem você não está fazendo praticamente nada. Então talvez a sua memória ela não está tão bacana assim. Talvez ela está danificada, alguma coisa. Tem alguma coisa acontecendo com ela ali que não está bacana. E se o disco rígido ele fica ali no 100%. Você consegue visualizar isso também dentro do seu gerenciador de tarefas. Aqui, pessoal, a gente tem um pente de memória RAM simples, comum, igual todo mundo pode enxergar. A gente tem aqui uma marca onde a gente não consegue visualizar a mesma marca do mesmo, né? Só que é uma memória RAM, digamos assim, fictícia, que todo mundo consegue olhar e bater o olho e ver o que é.
a gente pode ver a placa de circuito impresso na mesma. É basicamente uma plaquinha mãe com vários chipsets ingressados na mesma para ter um desempenho. E a gente tem a parte aqui dos contatos metálicos. Esses contatos metálicos eles são alocados diretamente dentro do slot da memória RAM. Sendo isso, se ele não estiver conectado, ele pode dar algum erro, pode até mesmo não dar vídeo. Nas próximas aulas eu vou mostrar para vocês situações onde o problema pode ser a memória RAM ou o processador. Fechou? Então aqui a gente tem uma imagem referente à mesma. A gente costuma exemplificar e explicar para os nossos alunos não apertarem a parte metálica, onde é encaixada no slot da placa-mãe. Por quê? Porque pode danificar a mesma. Alguém aqui já fez isso? Já pegou uma vez a memória RAM, passou borracha porque estava com um sinal de enferrujado ou estava sujo e colocou de volta? Alguém já fez isso? Eu já fiz, mas não foi com borracha, não. O que que eu passei? Eu acho que foi uma escova de dente mole, sabe? Só pra dar uma limpeza. Entendi, não. Perfeito, funciona também. Já fez isso, Cauã, Lorenzo? Já teve uma interação com a memória RAM assim? Acho que não, né? Eu não tive, não. Não, bota fé. Cauã, teve? Deixa eu ver aqui no chat aqui. Borracha, limpa contato, bota fé. Então aqui a gente está vendo uma imagem referente à nossa memória RAM, e é assim que vocês vão ver ela. Lógico que hoje tem tecnologias mais avançadas, né? A gente tem como, por exemplo, a HyperX, é uma que fabrica também, e ela vem até mesmo com um dissipador para ela não superaquecer, e é muito top mesmo. Prosseguindo aqui, a gente tem umas tecnologias referentes à dinâmica e à estática. Eu vou mostrar as diferenças para vocês. A tecnologia SRAM, que é a tecnologia estática, olha só a especificação dela. Ela precisa de energia, ou bem dizendo, corrente elétrica alimentando os chipsets para ela funcionar e ter o desempenho adequado. Só verificar aqui, parece que o Pablão ingressou. E aí, Pablão, tudo bem, cara? Aí, Pablão. Beleza, vou prosseguir aqui então. E temos a DRAM, que ela tem um processo chamado refresh. É um processo onde a gente vai encontrar na nossa memória RAM e entre ela é necessário também ter corrente elétrica ingressada na mesma, mas é só por curiosidade mostrando esses dois tipos de memória RAM. Prosseguindo aqui, olha só, tecnologias e formatos de módulos de memória RAM. Hoje alguém conhece tecnologia de memória RAM assim, de falar? Por exemplo, eu sei que essa aqui é DDR-D, eu sei que aquela ali é DDR2, eu sei que aquela ali é uma tecnologia muito antiga, eu sei que aquela ali é memória RAM, mas eu não sei que tecnologia que é. Vocês sabem me explicar isso? Mais ou menos. Beleza, Cauã? Quem mais sabe? Sabe dar uma ideia aí, Breno? Cara, eu sei o que que é Dedé, eu sei qual que é a diferença, mas eu não sei explicar visualmente, sabe? Não, boto fé. Eu vou explicar aqui para vocês qual que é a diferença entre ambas. A gente tem a DDR, a gente pode ver que é taxa de transferência dobrada, é uma tecnologia que veio de memória RAM aí. Com o tempo, se vocês forem ver, vocês vão achar várias tecnologias anteriores referente à memória RAM, e a gente vai mostrar aqui a mais atual que é a DDR, ok? Na DDR a gente pode ver que é taxa de transferência dobrada, ou seja, ela tem o dobro do desempenho daquilo que ela tem que trazer para o usuário. A gente tem aqui uma imagem referente à diferença entre as mesmas. A gente pode ver que a DDR, quando ela foi lançada, ela tinha esse modelo padrão. Como vocês podem ver, ela tem um ponto chanfrado aqui com 184 pinos. A pinagem dela aqui, no caso, é o slot de contato que tem na placa-mãe. A DDR2 ela tinha 240 pinos, igual vocês podem ver. Ela também, a DDR3 também tinha a mesma capacidade de empinagem e também a DDR4, certo? Se vocês forem dar uma olhada. Mas se vocês forem verem, a diferença entre as mesmas mesmo, aqui era na parte da capacidade, né? Porque, por exemplo, DDR2 você vai visualizar lá 2 GB de RAM, por exemplo. Na DDR3 você já consegue visualizar até mesmo 4 GB de RAM. E na DDR4 você consegue visualizar os 8 GB de RAM. E nisso você vai notar a diferença entre a qualidade e a capacidade e também no ponto chanfrado da mesma. Samuel, por exemplo, eu tenho uma máquina aqui que ela é um PC Game Ultra Top e tudo mais, e o encaixe dela aqui é voltado para DDR3. Eu poderia, por exemplo, colocar um DDR? Alguém saberia me explicar? Visualizando essa imagem aqui agora, eu tenho uma placa-mãe que o slot dela é DDR3. Eu poderia colocar uma memória RAM de tecnologia somente DDR? Poderia? Eu acho que não.
Não poderia, por quê? Porque se vocês forem olhar aqui agora só por essa imagem, a memória RAM DDR3, ela tem um ponto chanfrado nela, que fica mais para frente, e a DDR tem um ponto que fica mais ou menos no meio aí. Então isso não teria como você encaixar mesmo lá. Então você não teria o desempenho que você queria com a DDR. Mas lógico, né, pegando a DDR3 de exemplo, você iria colocar uma DDR3. Então toda vez que vocês pegarem um computador e forem talvez fazer um orçamento de memória RAM, sempre olhe lá no slot de memória RAM a tecnologia que está lá especificada, ou até mesmo no slot de memória RAM, ou bem dizendo, no pente de memória RAM, para vocês verem qual que é a tecnologia que está alocada ali. Se ela é referente a DDR2, DDR3 ou algo do tipo. Geralmente vem sempre especificado na placa-mãe, ok? Por exemplo, na minha placa-mãe aqui, depois eu vou tirar uma foto e vou mandar no grupo para vocês, ela é DDR3. Quer ver? Vou até tirar uma foto aqui agora e mandar no grupo para vocês verem. Bem rapidinho aqui, ó. Meu PC está aberto aqui do meu lado, ele está ligado. Eu vou tirar uma foto aqui para vocês verem e vou mandar no grupo agora e vocês olham. O meu PC aqui é um DDR3. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir tirar com qualidade. Ok, mandei para vocês. Dá uma olhada no grupo lá rapidão, só para vocês verem aí. Acabei de enviar lá. Na hora que chegar, vocês Samuel, analisam. já que a DDR3, o ponto dela é mais para esquerda, nenhuma outra memória RAM vai funcionar nela, porque os pontos são tudo no meio, mais ou menos. Então, quando você vai olhar no slot de memória RAM, você vai ver que no encaixe tem esse ponto chanfrado. Então, você, por exemplo, não consegue pegar a DDR2 e colocar no slot de DDR3. Você vai tentar encaixar, mas não vai encaixar, porque não é o ponto certo, entendeu? Você pode forçar o tanto que for, mas ela não vai travar. Ela vai ficar igual uma gangorra assim, tá ligado? Então, se a placa-mãe for específica para DDR3, ela só vai ser DDR3, né? Porque é Isso. mais para esquerda. Você vai ter que comprar DDR3. Entendeu? E nesse caso, sempre quando a gente for orçar alguma parte em relação à memória RAM, bora supor que eu estou com um PC aqui que ele é DDR3, a memória RAM. Pega a memória RAM atual, olha todas as especificações, desde capacidade em frequência, que é o MHz, GHz, dá uma olhada nisso e compra praticamente do mesmo jeito, entendeu? Ah, eu quero uma memória RAM, quanto que você tem memória RAM de 4GB DDR3 com tal frequência, GHz ou MHz, entendeu? Então sempre pega o mesmo modelo que você pegou para orçar, olha, compara, anota e faz o orçamento. Fechou? Prosseguindo aqui, nós vamos cair agora na categoria de processadores. Essa eu acho que todo mundo conhece, porque é um assunto que encontramos em várias tecnologias. E como assim várias tecnologias? Hoje, se você for pegar, por exemplo, todos os dispositivos eletrônicos, mano, ele tem um chipset que é basicamente o processador dele, certo? Por exemplo, a função mais básica que hoje nós encontramos dentro de um processador é qual? Dentro de um sistema operacional que tem um processador. Qual que é a função mais básica que a gente sabe que ele executa ali? Alguém sabe me dizer? Olha só, tá aí no slide para vocês, hein, galera? Pode dar uma lida e contar aí. Processar, beleza, calma, ele processa. Ele é um juiz, tô brincando. Ele processa. Isso mesmo, ele faz várias coisas. Mas entre delas, qual que é a função mais básica que a gente pode encontrar do mesmo dentro do nosso sistema operacional? E aí? Pessoal, igual está sendo especificado aqui no slide para vocês, olha só, ele é responsável por executar instruções presentes na memória do computador, ou bem dizendo, é a interligação entre memória RAM, processador, HD, enfim, estão todos interligados. Igual está especificado aí também, a gente pode pegar como função básica funções matemáticas, funções lógicas, e entre outras partes de leitura e gravação de dados que a gente pode encontrar dentro do nosso computador. O processador ele também está incluso nessa função, certo? Outras funções mais aprofundadas que a gente pode encontrar a respeito do mesmo é a parte de entregar um bom desempenho, talvez em vídeo, talvez com algum jogo, certo? E de certa forma você ter ali a parte do mesmo ingressada para executar aquela função que você quer que ele faça, né? Seja em vídeo, bom desempenho, velocidade e tudo mais. Prosseguindo aqui, a gente encontra no mesmo os bits internos. É a frequência interna do processador. Ou seja,
esses bits internos são referentes àquilo que a gente já conhece, que é o 32 e os 64 bits. A gente sabe que o mesmo é referente às instruções do computador. 32 ou 64 bits? Qual que é a melhor opção? Alguém sabe me dizer, antes da gente prosseguir? Depende da máquina, mas é 64 o melhor. 64 bits é o melhor. Por quê? Porque ele consegue manipular números de valor até... Alguém consegue ler esse número aqui? 18... O quê? 18 quinquilhões? 18.444 pontos. Vai ter que ler assim. Vai ter que ler sim, porque não tem como especificar. Mas hoje, um processador que tem arquitetura em 64 bits consegue manipular um número a essa grandiosidade aí, certo? Hoje a gente está na nossa aula também, além de hardware, trava-língua, beleza? Hoje a gente está com os trava-língua... aula de português. Aula de português e aula de hardware. Tá muito engraçado hoje, velho. Mas prosseguindo aqui, um processador, que no caso a gente está trabalhando com os bits internos agora, os bits internos são referentes à arquitetura do processador. Ou seja, a gente encontra ali no mesmo 64 ou 32. Sendo que 32 eu não coloquei aqui para vocês, se eu não me engano, mas ele manipula um número menor a esse daqui. Então 64 bits é a melhor opção a ser alocada. E nós temos os bits internos. A gente tem uma parte aqui, ó, o processador sozinho não é nada e precisa se comunicar com os dispositivos periféricos. E aí onde entra os bits externos, né? Como as instruções que o processador executa, elas ficam armazenadas na memória, é preciso que ela também seja acessada de forma rápida e precisa. E aí é onde entra a parte dos bits externos, certo? Essa velocidade, ela depende da quantidade dos bits do barramento. Vocês vão entender o que é o barramento e a funcionalidade do mesmo agora também. E quando a gente olha para os bits internos, eles dependem desse barramento, que é a parte onde tem a frequência, tem a velocidade, tem a parte realmente onde vai ter um bom desempenho ali do computador, certo? Olha só, e a quantidade de dados que o processador consegue enviar. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Eu estou querendo exemplificar aqui para vocês agora a parte de capacidade em transferência do mesmo, certo? É onde entra agora os bits externos. A gente falou dos bits internos, que é com base na arquitetura do processador, e agora a gente está falando dos bits externos, que é com base na parte de transferência do processador, a parte de velocidade, como que ela funciona. E a gente também encontra aqui no mesmo o endereçamento, que consiste na capacidade do processador de acessar o número máximo de células da memória, ou seja, quanto maior, melhor. Só que tem que ver se a sua placa-mãe também tem essa capacidade de trabalhar com essa frequência, certo? Se a gente for dar uma olhada aqui agora, a gente tem o clock. O clock é referente aos bits externos. O que seria esse clock? Seria a capacidade em hertz da mesma, seja em mega, seja em giga. A gente tem aqui exemplos dessas aqui, ó. Essa aqui é de 500, a K6 ela é de 500, a Atom ela é de 800, a Pentium 3 ela é de 800. Resumidamente, o clock seria referência a isso. Pegando a mesma ordem cronológica de quilo, mega e giga, se vocês forem olhar aqui, por exemplo, um processador que trabalha com kHz, olha só, corresponde a 1000 ciclos por segundo. Agora, se você pegar aqui, 1 MHz corresponde a 1000 kHz por segundo. Então, se um processador ele já tem 1000 kHz, ele corresponde a 1 MHz, certo? É a mesma coisa do que a parte do mega com giga. Se 1024 equivalente a mega, 1024 mega, ele vai equivaler a quanto? A 1 giga. Da mesma forma, é assim que trabalha a parte da frequência do nosso processador, ou bem dizendo, o clock. Nesta opção aqui, nós vamos visualizar que o quê? Se o processador ele tem a capacidade em 1 GHz, isso quer dizer que ele corresponde a 1000 MHz, certo? Tranquilo? Alguém consegue pronunciar o megahertz? Alguém consegue pronunciar isso, galera? Alguém consegue falar isso? Fala aí, Breno. Eu tô com trava-língua hoje, gente. Hoje eu não tô entendendo. Eu acho que o megahertz. Não, é isso? Não sei. Tá vendo? Pablo, sua vez, tenta. A língua trava. Cauã, você consegue pronunciar? Vamos passar na vez pros outros. Não é só nós, não. Como é que é, Cauã? Megahertz. Megahertz. Hertz. Ó, falou bonito. Boa, Cauã. Bota Falou fé. bonito. Quem mais aí vai tentar falar? Não, o Pablo não vai nem tentar. Megahertz. Hertz. Ok, então, entendendo essa opção aqui, resumidamente, quanto maior, melhor, digamos assim, certo?
Prosseguindo aqui, nós temos aqui um processador que tem 5 GHz. Falei certo agora, Cauã? Acho que é isso aí. Agora Olha foi. só, com o Core i9 da 9ª geração, ele pode executar 5 milhões de ciclos por segundo. E nisso trazendo o quê? A taxa de frequência, a taxa de velocidade, mano, ultra top. Ou seja, sua máquina não vai travar, acho que quase nunca, digamos assim. Nós temos aqui a referência da mesma, olha só. O clock interno a respeito do mesmo, né? A gente sabe que ele vai indicar a parte de arquitetura que nós aprendemos, né? E também tem a parte externa do mesmo que indica a parte da frequência dele, certo? Hoje, em processadores, quando você for abrir lá na propriedade do seu computador, você vai ver que ele deixa especificado basicamente duas, certo? Mas é praticamente a mesma coisa. Prosseguindo aqui, no clock externo a gente encontra o FSB. Ele é conhecido como Frontside Bus. Parece o nome de uma manobra, né? Frontside Bus. O clock externo, por sua vez, ele indica a frequência de trabalho do barramento. Ou seja, o barramento ele é responsável pela transferência e a comunicação entre memória RAM, processador, HD, outros pontos específicos da sua placa-mãe. E isso fazendo que tenha o quê? Um bom desempenho. Certo? Olha só, vamos dar uma lida aqui bem rápido. Os ciclos de clock diferem de fabricante para fabricante. Outro trava-língua, não estou acreditando. Eles se diferem, galera. Não tô entendendo, hoje eu tô com tanto trava-língua, mano, que é impressionante. Nossa, as palavras fáceis que você já falou, Então, eu mano, já ouvi você falando isso muitas vezes. Pois é, sem dificuldade. Hoje parece que tá melhor. Eu até peço desculpa a vocês, pessoal, mas brincadeira à parte aqui, eles vão se diferenciar de fabricante para fabricante, os clocks, os ciclos, a arquitetura, mas bem dizendo que se você for olhar a arquitetura, você vai encontrar o 32 e o 64 normalmente. Fechou? Vendo aqui na taxa de frequência do Pentium 4, você pode encontrar da mesma forma dentro do Athlon, mas pode ser diferenciado por fabricante a fabricante. Se você pegar, por exemplo, o Pentium 4 de 2.4 e um Athlon de 2.4, eles não vão ter a mesma frequência. Se você realmente for olhar a taxa que ele transmite, a frequência dele é em 2.0. Então a gente tem que ficar atento a essas questões. Nessa questão aqui, analisando o clock interno, é a velocidade de execução dos programas, onde ele executa eles de forma rápida. A parte externa que a gente tem aqui é a velocidade de acesso da memória do computador, certo? Onde tem a ligação entre a memória RAM, entre os periféricos do computador que encontramos dentro do mesmo, certo? Então, olha só, se nós formos analisar a parte a respeito do nosso processador, nós pegamos aqui como exemplo o Pentium 4, de 2,8 GHz, falei certo, Cauã? GHz, com clock interno referente a mesmo de 2,8 e com clock externo referente a 800. Então, sabemos que o clock interno do Pentium 4 ele é 2,8, que é referente à parte de execução dos programas, tudo referente ao computador, e o clock externo, que é a parte a acessar todos os periféricos do computador em comunicação, ele é referente a 800 MHz. Ok? Prosseguindo aqui, pessoal, nós temos então aqui a parte do FSB da placa-mãe que coincide com o barramento. Então, sempre quando vocês forem fazer o orçamento de algum computador, forem comprar alguma placa-mãe ou algo do tipo, sempre analisem a questão de quê? De que a frequência do processador ela coincide com a frequência da placa-mãe, porque ela suporta a frequência, e também se a memória RAM ela coincide com a frequência da placa-mãe. Por quê? Bora supor que você tem uma placa-mãe mais ou menos, e nela você suporta, e nela tem a possibilidade de colocar um DDR3. Você coloca uma memória RAM de DDR3 lá ultra top, só que a placa-mãe não vai conseguir usufruir de todo o recurso daquela memória RAM em capacidade, em desempenho. Por quê? Porque ela vai estar o quê? Com o FBS inferior, aqui o FSB na verdade, desculpa. Repetindo aqui, ó, a placa-mãe ela não pode ser inferior à capacidade da sua memória RAM, porque ela talvez não vai usufruir de todos os recursos. Lógico que o desempenho vai ficar show de bola, mas todos os recursos da memória RAM que eu digo em desempenho, velocidade, infelizmente não terá, certo? Então, para comprar corretamente uma placa, é preciso saber o FSB de cada equipamento que você vai alocar na mesma, certo? Principalmente da memória RAM e do processador. Tranquilo, galera? Alguma dúvida em relação à parte do FSB? Que eu travei um pouquinho aqui para falar. Ficou alguma dúvida? Não, até agora não. Não, tranquilão. Eu tô meio acelerado, eu acho, não sei. A gente é assim mesmo, galera. Mas brincadeira à parte. Prosseguindo aqui.
Olha só, o FSB da placa-mãe, igual eu já expliquei para vocês, ela tem que ser igual ou superior ao do processador. Por quê? Eu tenho a minha placa-mãe aqui agora. Se ela tiver um barramento superior, a gente vai nomear de barramento, certo? O Frontside Bus. Se ela tiver um barramento superior ao do meu processador, fechou? Eu vou ter todos os recursos do processador que tiver aqui. Só que se meu processador for com barramento maior, eu não vou ter tanto recurso e desempenho do meu processador, certo? Então nisso a gente tem que ficar atento a essa questão. Mostrando para vocês aqui, se vocês forem olhar a história do nosso processador, vocês vão ver que ele começou com a válvula. Ela tinha mais ou menos 5 centímetros. Hoje, se vocês forem ver, elas foram passadas para os transistores, certo? Eles são miniaturizados. Eu não sei nem pronunciar esse 0,3 aqui. Alguém sabe me dizer qual que é a extensão desse 0,3 aqui? O nome dele, se ele é centímetro, mas não é centímetro não, tá? Centímetro é referência da nossa válvula aqui. Mas se vocês forem olhar, vocês vão conseguir visualizar microscopicamente. Isso aqui pode ver que está até meio preto-branco aí, né? Não conseguiram captar a cor, porque é microscopicamente visto. Isso daqui é ingressado no seu computador, no seu processador, na verdade. E nisso tem vários desses aqui, milhões desses daqui, para ter a capacidade em gigahertz, ter o desempenho adequado, igual a gente aprendeu agora, desde clock interno, clock externo, FSB e tudo mais. Certo, pessoal? Então, se vocês forem ver no começo de tudo, quando eles começaram a inventar os primeiros processadores, vocês vão visualizar a válvula que ela tinha 5 centímetros, para vocês terem uma ideia. Alguma dúvida, pessoal? Não, tudo certo. Ok, para os que chegaram atrasados, eu vou estar encaminhando aqui no grupo aqui do Teams o slide, fechou? Então, vocês terão acesso mesmo aqui no nosso chat do Teams. Tranquilo? Tranquilex. Então, galera, a gente vai estar encerrando a nossa aula aqui agora. Quero agradecer vocês pela atenção mais uma vez. Lembrando, pessoal, vocês não podem chegar atrasados, porque talvez pode contar como falta. Teve uns que chegaram meia hora atrasado, quase 1 hora atrasado, então tomem cuidado, beleza? Então, para não perder o conteúdo e todo mundo aprender aquilo que veio aqui aprender. Ok, galera? Tranquilos? Mas podem ficar de boa. Só ressaltando mais uma vez, temos algumas atividades pendentes aí, mas lembrando, eu não vou cobrar elas agora, estou só lembrando que tem atividade pendente e que elas vão contar na pontuação de vocês. Mais para frente eu encaminho a parte de pontuação, como que ela funciona, como que vai ser agregada a vocês, ok? Em relação a essas atividades, eu só vou cobrar quando os vídeos das atividades estiverem disponibilizados para vocês, fechou? Mas enquanto isso, se vocês quiserem praticar alguma atividade que eu já passei, ou até mesmo já fazer ela, que tinha atividade, por exemplo, a primeira atividade que eu passei, criação de máquina virtual, fechou. Cria a máquina virtual com qualquer sistema operacional que você quiser. Segunda atividade, instalar o DIP na máquina virtual. Por que instalar na máquina virtual? Porque a gente não pode disponibilizar as máquinas do laboratório para vocês fazerem isso. Então, fazem na máquina virtual, ou na sua casa, ou aqui no Olivetti, fechou? Qual foi a outra atividade que eu passei? Eu mostrei para vocês como que funciona a permissão de usuários dentro de um computador, dentro de um sistema operacional, que no caso foi o Windows. Essa era uma atividade que também tinha passado. E qual foi a última atividade? Eu passei mais alguma? Ok, tranquilo, a gente talvez não saiba. Tem as dos vírus da semana passada. Fechou, tem as do vírus da semana passada. É porque eu tenho elas anotadas e não estou com elas aqui agora, eu tenho o controle delas. Mas enfim, temos as atividades pendentes na mão, pessoal, não deixem de fazer elas, fechou? Então, na hora que os vídeos estiverem disponibilizados para vocês, que vão estar, se eu não me engano, até semana que vem a gente já vai conseguir disponibilizar, eu vou começar a cobrar de vocês. Eu vou dar um período de 1 semana para executar mesmo, fechou? Mas, para não chegar a esse ponto de eu ter que ficar cobrando ou alguma coisa, já vem aqui no Olivetti ou na sua própria casa mesmo, começa a fazer, tira um tempo, marca aqui no Olivetti e fala assim, eu sou aluno da turma de sábado, sou tal aluno, o Samuel disse que eu posso fazer uma atividade aqui no Olivetti, confirme e tal. Tem um espaço aí para mim, porque até o dia que eu tinha falado para vocês que estava liberado, não tinha tanto aluno dentro da sala. Porque a gente ainda está com uns 4, 5 alunos ali no laboratório, lógico que separado, fazendo os estudos. Então, se vocês querem sim praticar isso aqui dentro do Olivetti, dá uma ligada na Olivetti aqui, marca um horário, eu vou comparecer aí, segunda-feira, 8 horas da manhã, para mim fazer a prática e ir embora, 1 hora de prazo. Fechou? Entendeu? Tranquilo, não vão te cobrar nada, eu perguntei se poderiam adequar isso, disseram que estava liberado. Então, só aproveitar. Fechou, pessoal? Todos tranquilos? Alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilão? Não, sem dúvida. Tranquilo.
O conteúdo de hoje, então, a gente começou falando de hardware, nós já entramos no nosso módulo 2. Eu estou estudando as possibilidades de a gente fazer uma prática, talvez vocês virem aqui, eu tô pensando ainda, a gente está tentando conseguir aí uma requisição, digamos assim, né? Requisição não, sei lá, um espaço para a gente conseguir fazer uma prática, mas caso contrário a gente não conseguir, eu vou tentar readequar para vocês visualizarem e entenderem como fazer isso. Fechou? Eu acredito aqui que a maioria de vocês devem ter algum PC em casa, ou caso se não tiver, mais para frente compra um PC literalmente lixo, de R$ 100 aí que o cara te vender, 50 conto, só para você começar a desmontar e praticar. Fechou? Mas em geral, quero agradecer vocês por hoje. Quero declarar para vocês aí bom fim de semana. Declarar para vocês, olha só, que o linguajar é engraçado demais. É engraçado que o senhor, quando vai falar as palavras bonitas, não erra. As palavras fáceis já gagueja. Quero desejar para vocês, quero desejar para vocês aí um bom fim de semana. Se cuidem, como diz o meu sargento, fazem as profilaxias adequadas, que é higienização, máscara, álcool gel. Direcione os seus avós, os seus pais, as pessoas mais velhas aí também a fazer isso, e até mesmo você se cuida, beleza? Não paga de bichão, eu sou jovem, eu sou, né, tenho imunidade alta, tome cuidado. Tem um histórico de atleta. Tem um histórico de atleta. Ou depois você manda lá, Breno, no grupo, aquela foto lá, cara, eu ri demais. O cara fez o teste do Covid, aí tinha uma lista de todas as doenças de exame que ele fez. Aí tinha lá, aí tinha a imagem lá assim do Covid. Covid, nossa, ainda bem que eu não peguei Covid, mas tinha lá HIV, doença de Chagas, febre amarela, tudo confirmado. Falei, nossa, esse cara tá lascado, coitado, mas é zoeira. Fechou então, galera? Tamo junto? Junto e misturado, sem aglomeração? Tamo junto, né? Então falou pra vocês, grande abraço aí, até a próxima, vamos estar no nosso grupo mandando mensagens, sempre que precisarem, vamos estar lá à disposição pra você. Fechou? Valeu, Cauã, valeu, Pablo, valeu, Lorenzo, valeu, Breno, tamo junto, grande abraço e falou. Deixa seu like, viu, no canal aí, compartilha os nossos vídeos, deixa um comentário bacana lá. Não deixem dislike, tá? Dislike é ruim, ou é bom, não sei. Ganha dinheiro no final? Não sabe. Mas enfim, galera. Até mais, viu? Tamo junto. Falou. Falou. Falou.